Estou lançando aqui a hashtag Contrata Inter. O Internacional tem que fazer esse investimento. Argumento. O Marcos Guilherme é o jogador para o banco de reservas, para entrar no decorrer da partida. O Cudê não pode disputar o título do Campeonato Brasileiro com o Marcos Guilherme em posição tão fundamental. Se for para ficar com o que está na casa, a minha sugestão é apostar no menino Praxedes, que lhe seja dada a condição de jogo, regularidade, frequência, 3, 4, 5 jogos. Mas o aconselhamento que eu dou à direção do Internacional, o Inter tem que contratar um titular para esta posição. Pois é, primeiro lamentar, né? Primeiro a gente precisa lamentar, o Inter tem a terceira lesão idêntica, uma lesão que é um acidente do esporte, não é uma lesão que tenha uma relação com a outra, elas são independentes e ela machuca muito o plano, né, Meneghetti? Nós temos 3 titulares do Inter hoje com lesão de cruzado. O tamanho do prejuízo para o Internacional, que está construindo através de muita dificuldade financeira, nós sabemos. Então, a primeira situação que eu coloco é lamentar um jogador que já teve essa questão. Isso aí é 6 meses de recuperação, no mínimo. Terrível, terrível. Eu fecho contigo, eu há pouco vi o teu vídeo no YouTube, pedindo aí, abrindo essa hashtag. Acho que o Inter precisa sim. Se o Inter quer ganhar o Campeonato Brasileiro, precisa contratar. Bagé. Sabe que o Bosquilha é um jogador, quando ele chegou, até imaginei que ele fosse ser utilizado mais por dentro, quem sabe mais sendo um pensador, porque no São Paulo, quando ele apareceu muito bem. E isso que eu estou falando, iniciando por aí, é mais um mérito para mim da esquematização que pensou o Eduardo Cudê. Porque o Cudê tirou do Bosquilha muito mais. O Bosquilha virou um jogador que, por vezes, ele nem aparecia tanto para o torcedor ou para nós da imprensa, mas ele aparecia sistematicamente para o time. Tem um lance que há pouco mostrou aí, ele roubando uma bola, fazendo marcação-pressão. Ele é um jogador que dava o apoio para os laterais quando subia um pouco mais. É uma grande perda para o Internacional, até porque a alternativa que o César lembra do Bosquilha no time, por vezes, era o Marcos Guilherme em função da velocidade, não tanto da efetividade que tinha. É uma grande perda, sem contar lamentar pela questão do profissional, né, que fica com uma série de incertezas. O César lembrou bem, é a segunda lesão dele, né, desse tipo. JB. Bom, não tem como não lamentar a situação do Bosquilha, não tem como não achar que ele era uma peça importantíssima no meio-campo, era um cara que, e a gente já tinha notado aqui em alguns jogos, que ele começou tão bem a temporada e começou a discutir, a debater, olha, o Bosquilha não voltou bem da parada, mas ele fazia um trabalho sujo para o Internacional, extremamente importante, e não é agora porque ele lesionou que a gente está falando isso, nós já tínhamos reconhecido aqui nesse programa que ele estava, assim, sendo uma peça super importante de fazer o vai e vem, de fazer a transição entre o meio-campo. E é uma perda quase que irreparável, porque a característica dele vai ser muito difícil de pontuar. Eu concordo com o Bagé, porque o Marcos Guilherme não é necessariamente o mesmo jogador. Mas eu discordo, e para variar, eu tenho a missão hoje de falar pouco no programa, porque afinal de contas ontem fui reprimido pelos meus colegas por tentar me manifestar e participar, contribuir com o programa, ser propositivo, como disse, e proativo, que é uma característica minha, como disse ontem o Rodrigo Caetano. Mas o próprio Rodrigo Caetano disse na sua entrevista coletiva que o Internacional vai ter dificuldades para pagar férias de 13º em dezembro. Os jogadores já tiraram férias durante a parada da pandemia e acertaram que vão receber só em dezembro. E o Inter tem o 13º também para pagar. Isso é agora. E a premiação do Campeonato Brasileiro, o primeiro colocado 31 milhões, o segundo 28, o terceiro 26, eu sei que eu estou me alongando um pouquinho. Não, tu falou que tem a missão de falar pouco, tá falando há 4 minutos sozinho. Não interrompe, não interrompe ele. Deixa. Ele só me interrompe e depois dizem que não. Só que o Inter não vai ter esse dinheiro. Onde é que eu quero chegar? Gente, a realidade é que o Inter não tem dinheiro para pagar o salário e o 13º de dezembro. Eu entendo vocês e eu concordo que nesse caso, pontualmente, teria que contratar. Mas vai fazer o quê? Nesse caso, JB, eu vou te dar um argumento que é o seguinte, tu sabe melhor que eu, porque tu acompanha balanço de Internacional e de Grêmio, todos os dias tu tá lá olhando para ver se entrou mais uma despesa no Inter, se entrou mais uma receita no Grêmio, mais uma despesa no Inter, ou mais uma receita no Grêmio, é o que tu gosta de acompanhar, é isso aí, né? Mas é que eu não posso mudar os fatos, vai me interromper, tá? Só pra avisar. Tá bom. Como tu me interrompeu, Fica né? à vontade, fica à vontade. Eu não tenho esse estrelismo todo aí. Então é o seguinte, tu sabe que a Copa do Brasil, a Libertadores, tu vai aumentando as premiações conforme a fase que tu vai passando. Então, nesse caso, não é despesa, é investimento. O Cudê não pode perder 3 titulares. Perdeu o Guerreiro, perdeu o Saravia, 2 jogadores importantes quando se machucaram. Imagina o Guerreiro com essa boa fase que tem o Thiago Galhardo, que espetáculo seria para o time. Que é de uma posição tão importante, que se é um lateral e o Inter tem um no grupo parecido, vai.
Mas o Internacional não tem esse jogador. E o Inter não pode jogar com o Marcos Guilherme como titular por uma simples questão. O Marcos Guilherme é uma ótima opção para o banco de reservas. Para um jogo que tem que ter uma escapada, um lance de velocidade, um lance de contra-ataque. Porque daí, se ele está no banco de reservas, o Patrick passa a ser o regra 3. Se o Marcos Guilherme está no time, o Patrick já entra, ou no ataque, ou nesta posição, e não tem como o Internacional ser campeão brasileiro, disputar o título, sem esta peça. Vale o investimento, chama o tio lá, o Sonda, o homem do supermercado, faz o apelo que tiver que fazer para o torcedor, mas o Inter tem que fazer este investimento em um titular para repor o Bosquilha. O próprio Cudê vinha constantemente falando do grupo curto, né? Imagina o grupo curto, esse grupo curto, quando ele começou a reclamar, já tinha a lesão do Guerreiro, mas não tinha ainda a lesão do Saravia e muito menos a lesão do Bosquilha. Então o próprio treinador deve estar cobrando. Isso aumenta muito o mérito desse treinador do Internacional. O Inter perde 3 jogadores importantes, hoje perdeu o terceiro, mas vem com 2 jogadores e ele inventou o Galhardo como centroavante, o Galhardo fazendo o que está fazendo, ele fez reviver o menino Heitor, esse aí que está melhor também, isso é mérito do trabalho.